Fala galera, meu nome é Amaury, eu sou artista digital, faço tanto pinturas quanto esculturas e eu estou inaugurando esse canal aqui para compartilhar um pouco das coisas que eu sei, as coisas que eu aprendi ao longo dos anos com vocês. Hoje, nesse tutorial, a gente vai fazer uma breve introdução às ferramentas que o ZBrush oferece para posar personagens. A gente vai dar uma olhada tanto no Gizmo 3D quanto no Transpose, aprender um pouquinho sobre essas ferramentas e depois a gente vai fazer a aplicação na prática, para posar um personagem. Para não ficar muito longo, eu acho que é bom a gente dividir esse vídeo em duas partes. Então na primeira parte a gente vai falar sobre as ferramentas e depois no segundo vídeo a gente pega um personagem mesmo na prática e a gente faz o processo de posagem do início ao fim. Então eu espero que vocês curtam e bora posar personagem. Bom galera, vamos lá. A gente vai falar sobre, em primeiro lugar a gente vai falar sobre o Gizmo 3D. Quando você tem uma malha, se você tem a opção de Draw selecionada, toda vez que você der uma pincelada na malha, você vai provocar deformações nela. Mas aqui existem as ferramentas Move, Scale e Rotate. Toda vez que você acionar essas ferramentas, isso vai fazer com que o ZBrush mostre essa ferramenta aqui, Gizmo 3D. Essa é uma ferramenta que é bastante conhecida, né? Se você já mexe com 3D, é uma ferramenta conhecida e a gente sabe que as funções dela vão ser exatamente aquilo que se espera. Fazer a escala do seu objeto, ou fazer a rotação do objeto, ou fazer a movimentação, a translação desse objeto no eixo selecionado. Aqui em cima nós temos algumas ferramentas próprias do ZBrush. Sobre essas ferramentas que a gente vai falar. Primeiro você tem essa engrenagenzinha aqui. Essa engrenagenzinha, quando você clica nela, ela vai mostrar dois campos distintos, né? Esse primeiro campo aqui é o campo da criação de primitivas. E aqui embaixo você tem os deformadores do ZBrush. Isso aqui é bastante extenso e não é nosso objetivo, então não vamos entrar nesse mérito hoje, tá? Talvez no futuro a gente possa voltar a esse assunto, mas no momento não. Para entender essas outras funções aqui, eu vou fazer o uso do plano aqui, desse plano do ZBrush. Esse plano aí vai fazer com que ele fique mais parecido com um programa 3D tradicional. A gente vai ter uma referência de eixos no ZBrush. Para isso, a gente tem que vir aqui nessa paleta Draw. Aí tem aqui duas opções, Snap. Eu tenho que desmarcar essa opção, porque senão ele sempre vai ficar grudando na minha malha, né? Você vê que ele já desgrudou, ele já voltou para a posição original dele. E tem essa outra opção aqui, Elevation, Grid Elevation. Você vai colocar essa opção no 0, porque se você não colocar essa opção no 0, a malha vai ficar afastada uma unidade do floor, né? E não é isso que a gente quer. Então, tirando essa orientação, e tirando o snap, e tirando essa elevação, a gente vê que a nossa malha ela foi criada exatamente no centro. Pode ver que ela foi criada aqui exatamente no centro do sistema de coordenadas do ZBrush. Ele está aqui. E a nossa malha foi criada exatamente no centro dele. Então vamos tentar entender essas funções que estão aqui em cima. Aqui, por exemplo, você tem esse pininho aqui, né, que é o Stick Mode. Quando o Stick Mode está ativo, se você faz qualquer operação aqui de translação ou de rotação com o objeto, isso não vai afetar o Gizmo. O Gizmo vai permanecer na origem, onde ele está, com a mesma orientação. Não importa se você rotaciona esse objeto, se você movimenta ele, se você faz escala, vai tudo permanecer do mesmo jeito. Isso é útil se você se você quiser manter a orientação do Gizmo. Esse segundo ícone aqui é o Go to Unmasked Mesh Center. É bem autoexplicativo, né? Significa que ele vai pegar o Gizmo e vai colocar esse Gizmo no centro da área que não esteja afetada por máscara. Então agora, como não tem nada afetado por máscara aqui, se eu clicar nele, ele vai permanecer onde ele está. Agora, digamos que eu faça uma máscara aqui, nessa porção superior do cilindro.
Quando eu clicar nesse ícone, ele vai levar o meu gizmo para cá, que é a parte onde, o centro da parte onde não está mascarado. Aí, se eu eliminar essa máscara e apertar nele de novo, o que é que vai acontecer? Ele vai voltar para o meio porque o objeto não está mascarado, então ele vai voltar para o centro geométrico desse objeto. A outra opção que nós temos aqui é a opção Home. Essa opção Home, ela vai, toda vez que você clicar nela, ela vai levar o gizmo para o centro do sistema de coordenadas, né? Então não importa se para onde você leve ele, né? Que você clicou no Home, ele vai voltar para cá. Mas note que essa opção ela não funciona para a rotação, ela só vai funcionar para translação. Aí aqui nós temos agora essa outra ferramenta que é Reset Mesh Orientation. Essa daqui, se você rotaciona o objeto e clica, ela elimina essa rotação. Tá vendo? Ela não vai eliminar a translação, mas ela consegue eliminar a rotação e voltar o gizmo à orientação correta, né? A orientação de rotação correta. Aí você pode usar ela e usar o Home para poder voltar o seu objeto para a origem. Lembrando que essas duas ferramentas também, se você apertar a tecla Alt, ela vai alterar a função desse ícone. Porque a função original dele é fazer o quê? Voltar o objeto para o centro de referência do plano. Caso você aperte o Alt, o que vai acontecer é que o gizmo vai voltar para o centro do plano. Então isso vai alterar onde está o centro de transformação do objeto. Então agora, se eu vier aqui rotacionar, ele vai ser rotacionado levando em consideração que o gizmo está aqui no centro do sistema de referência e ele foi tirado fora do objeto. A mesma coisa vale para o Reset Mesh Orientation. Por exemplo, eu venho aqui, faço uma rotação no objeto. Eu quero voltar esse objeto à posição original. Eu clico aqui. Mas caso eu faça essa rotação e aperte o Alt, o que vai acontecer? Ele só vai voltar o gizmo para a posição original, mas o objeto vai permanecer tombadinho. E por último, essa opção aqui do cadeadinho. Cadeadinho ele serve para você poder alterar o gizmo manualmente, né? Então, se eu tenho esse objeto aqui e, por exemplo, eu quero mudar a posição do gizmo para fazer uma transformação, fazer alguma coisa que eu queira, eu posso vir aqui, ó, aperto Alt e com o Alt apertado eu venho aqui e movimento ou rotaciono o meu gizmo da maneira que eu desejar. Bom, ficou faltando então falar dessa última ferramenta aqui. Essa última ferramenta está escrita aí embaixo, que é Transpose All Selected Subtools. Isso aí vai servir para a gente quando a gente tiver mais de uma subtool, né, e a gente quiser movimentar todas as subtools. Para isso, vamos carregar aqui um modelo, né, que tenha mais subtools. Então, para ver como funciona essa última ferramenta, vamos acionar o Transpose. A gente vai ver que o Transpose está selecionado em um ponto aleatório dela, né? Então eu venho aqui, abro o cadeadinho, clico aqui para resetar a orientação e resetar a posição e está tudo bem agora. Mas então, voltando a falar da última ferramenta, o gizmo ele vai atuar apenas sobre a subtool que estiver selecionada. Então, se eu movo, rotaciono ou faço a escala aqui no gizmo, ele só vai afetar essa subtool. Se eu quiser fazer essa transformação em outras subtools, o que eu preciso fazer? Eu venho aqui na paleta de subtool, eu venho aqui clicar com Shift, eu clico aqui no olhinho, ele vai desaparecer com todas as subtools. Aí eu vou restabelecendo a visibilidade dessas ferramentas. Aí quando eu faço isso, eu tenho a opção de clicar aqui, né? E com essa ferramenta habilitada, eu vou conseguir fazer a movimentação de tudo que estiver visível na tela. Uma maneira mais simples de você fazer isso é a seguinte: você pode apertar Ctrl Shift. Quando você aperta Ctrl Shift, você deseleciona as subtools. Aí então você clica com Ctrl Shift de novo em cima da subtool que você quer
movimentar e ele vai fazer com que essas subtools fiquem inclusas no seu grupo de modificação. Então, se eu vier aqui agora e fizer qualquer alteração usando o Gizmo, essa alteração vai ser sentida em todas as subtools que eu selecionar. Na hora em que eu não quiser fazer mais nada, eu arrasto fora, eu aperto Ctrl Shift e arrasto fora, e ou eu seleciono tudo ou eu não seleciono nada. E quando eu quiser sair desse modo, eu simplesmente clico de novo e aí ele passa a atuar sobre uma subtool só. Basicamente, o que nós temos sobre Gizmo 3D é isso. Bem, agora nós vamos falar do Transpose. O Transpose é uma outra forma que você tem de aplicar essas ferramentas Move, Scale e Rotate. Transpose foi uma ferramenta que foi introduzida no ZBrush 3 e foi uma grande inovação, né? Porque antes, se você queria posar um personagem, você tinha que fazer todo aquele processo de rigging usando um programa tipo Maya, tipo 3D Max, e isso dava muito trabalho e desanimava as pessoas. Então era muito comum que os personagens fossem apresentados simplesmente em pose de T, né? Que a pessoa ficava com preguiça de fazer esse processo e era complicado. Mas depois dessa inovação, aí ficou muito mais fácil você fazer uma pose e tornar o personagem mais apresentável. Então vamos lá. Quando eu aciono a ferramenta Rotate, isso vai fazer com que o Gizmo apareça. Mas existe também o Transpose, que é o que vai aparecer quando você clicar nesse ícone aqui. Esse aqui é o ícone do Gizmo. Então você pode clicar para desativar esse ícone, e tem a tecla de atalho que é o Y. Então apertando o Y você vai poder alternar entre o Transpose e o Gizmo. O Transpose, ele é essa linhazinha aqui. Essa linha, que é chamada de linha de ação, ela vai aparecer e vai ficar grudada no modelo, né? É simplesmente você pegar, cliquei aqui, arrastei, ela vai ficar grudada no modelo. E ela vai servir como um bone para aquela parte do modelo, né? Normalmente ela vai ser utilizada junto com máscaras, né? Bom, é claro que essa linha pode ser ajustada, e essa linha vai ser ajustada utilizando esses círculos laranja aqui. Nós temos 3 círculos laranja. Eles vão servir para você fazer o ajuste dessa ferramenta. Se você clica, por exemplo, na parte central e traz ele para cá, ele vai ficar atravessado no modelo, como se fosse a linha da coluna do modelo. Aí, por exemplo, eu quero baixar mais esse círculo aqui para ficar mais próximo da pelvis do modelo. Aí eu vou vir aqui e abaixo ele, segurando Shift para não escapar. Uma vez que eu tenha feito isso, aí eu posso rotacionar o modelo livremente clicando nesse círculo interno. Aqui nós temos um círculo interno e o círculo externo. O círculo externo ele controla a linha do Transpose, o círculo interno vai servir para fazer a operação que você está querendo, Move, Scale ou Rotate. Aqui no caso nós estamos com o Rotate acionado, então se eu clico aqui nessa bolinha e arrasto, eu vou mover a modelo. No caso aqui eu estou movendo só a cabeça, né? Porque isso é uma característica importante do Transpose. Ele só funciona em uma subtool por vez. Então, se eu quero, por exemplo, no corpo dela, ou eu venho aqui e procuro o corpo para selecionar essa ferramenta, ou eu posso utilizar o Alt, né? Quando eu aperto Alt e clico numa subtool, aquela subtool passa a ficar selecionada. Então, cliquei com o Alt no corpo, então agora eu posso rotacionar o corpo, né? Aí você nota também que o Transpose ele funciona como se fosse uma alavanca. E essa alavanca ela vai ser baseada nesse círculo aqui que possui os eixos. Então, se eu, por exemplo, faço o Transpose vindo ali da perna para cima, e agora eu vou e clico no círculo, ele vai rotacionar a partir daquele ponto onde eu coloquei a base da minha alavanca. Se por algum acaso eu quiser inverter as pontas da alavanca, é simplesmente clicar aqui. Cliquei, aí a ponta da alavanca passa para a parte de cima. Bom, o Transpose não tem muito mistério, ele é bastante intuitivo, né? E é basicamente você clicar
posicionar, utilizar os círculos laranja para você posicionar ele. A gente sempre posiciona ele mais ou menos onde estariam os bônus, caso a gente fizesse o rigging no outro programa. E daí você vai e utiliza. Infelizmente, ele não funciona em mais que uma subtool ao mesmo tempo. Só que para isso, a gente conta com um plugin que está aqui em Z-Plugin e se chama Transpose Master. Quando você usa o Transpose Master, você vai clicar nesse botãozinho aqui, T-Pose Mesh, e quando você clica nesse botão, o ZBrush vai pegar os níveis mais baixos de cada uma subtool e vai unificar isso num único modelo. Então, quando você gerou esse proxy aqui, aí você pode ir lá, por exemplo, eu venho aqui, deixa eu colocar uma máscara de laço. Então eu venho aqui, ó, eu quero movimentar só o bracinho. Aí eu venho aqui, mascaro o bracinho, inverto minha seleção e agora eu utilizo aquela transpose line que eu tinha colocado aqui. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e rotacionar o braço. Agora ele acompanhou todo o movimento. Aí eu posso fazer isso também com outras partes do modelo. Então, por exemplo, eu quero dobrar a perna. Então eu venho aqui, ó, tiro essa máscara, venho aqui. E tem uma coisa muito legal no Transpose, funciona no Gizmo também, mas é mais própria para o Transpose, que é chamada Topological Mask, né? Que eu poderia vir aqui e fazer isso, usar o Ctrl para selecionar a perna, mas eu também posso pegar a linha do Transpose e segurar o Ctrl. Quando eu seguro o Ctrl e eu arrasto no modelo, ele vai mascarar de acordo com a topologia. Então agora que está feito isso, o que eu faço? Eu volto com toda a visibilidade e retiro aqui a bota e o cadarço. Aí agora eu vou lá, aí eu posiciono a minha Transpose Line aqui, onde seria o osso da perna dela. Ó, posicionei e agora sim eu posso voltar com o modelo e fazer a perna levantar um pouco. Aí agora eu quero mexer o joelho. O que eu faço então? Eu venho aqui, uso o Topological Mask de novo. Aí eu vou lá, elimino dessa seleção também a bota e o cadarço e posso fazer o joelhinho dobrar. Uma coisa interessante também que a gente tem que observar é o seguinte: se você pega a linha de Transpose, digamos que eu pego essa linha de Transpose aqui e coloque nessa parte. Se eu faço a rotação a partir disso, eu vou ter uma deformação. Essa deformação aqui do joelho, ela vai ser feita de uma forma estilo smooth, né? Ele vai incluir tudo que está em volta e vai tentar fazer a deformação de uma maneira uniforme. Então, uma coisa que pode ser feita nesse caso é, ó, você pega aqui esse círculozinho e sobe e deixa a parte final do Transpose aqui no joelho, né? Porque existe um outro tipo de deformação que você pode fazer aqui utilizando o Alt. Você clica com o Alt nessa bolinha de baixo e faz a deformação, ó. Essa é uma deformação estilo de junta, é uma deformação que você espera que aconteça em um joelho, em um cotovelo, é uma deformação de junta, porque ele não fez de maneira uniforme. A parte da frente foi esticada e a parte de trás tentou manter o volume, né? E isso aqui é muito legal para você fazer, para você posicionar joelhos, posicionar cotovelos, isso é muito legal. É claro que algumas coisas sempre vão acabar fugindo do nosso controle. Aqui, por exemplo, eu elevei a perna, mas esqueci, né, de incluir este elemento aqui. Então o que a gente faz agora? Pega este elemento aqui, que eu estou querendo deixar mascarado, bota uma máscara em todo o resto e você pode ou usar o Transpose aqui também, ou então, como se trata de uma escultura, não é um elemento de animação, você pode simplesmente vir aqui e utilizar Move, utilizar suas ferramentas de escultura. Então aqui, por exemplo, eu quero que esse paninho fique junto com a perna dela. Então agora que a minha pose está pronta, eu vou lá, tiro a máscara de tudo, isso é importante, né? O ZBrush
ele sempre leva em consideração máscaras quando ele vai fazer qualquer tipo de operação. Então você tira a máscara, volta lá no Z Plugin e aperta esse outro botão aqui, o T-Pose para Subtool. Aí ele vai transferir a nossa pose para as Subtools. Né? Não existe outra maneira de você trabalhar com várias Subtools que não seja essa, mas isso é muito legal, é muito útil, e é exatamente isso que a gente vai utilizar no nosso próximo vídeo, quando a gente for pegar essa personagem aqui e vai efetivamente colocar ela numa pose. Bom galera, por enquanto é isso. Então eu espero que vocês tenham curtido esse tutorial, que tenha sido de alguma utilidade para vocês. Como foi meu primeiro tutorial, então eu também espero ouvir de vocês o que vocês acharam. Então pode deixar aqui nos comentários, aqui embaixo, as impressões de vocês, o que vocês acham que pode melhorar, se a didática tá legal, se a apresentação do vídeo tá legal, se o timing tá legal. Também pode deixar outras coisas que vocês, sugestões daquilo que vocês acham que a gente pode falar aí nos próximos vídeos, as dúvidas que vocês têm. Então aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa um like pra gente saber se o assunto foi interessante ou não, e também para o YouTube poder entregar para mais pessoas, que quanto mais visualizações, melhor pra gente, né? O canal vai crescendo e aí a gente vai podendo botar novos tutoriais aí com mais frequência. Então é isso daí, até a próxima.